Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Sou o pesquisador Marcos Lopes. Você sabia que houve um massacre, né, no dia 11 de setembro de 1857? Infelizmente, nós vamos falar sobre o massacre Mormon. No dia 11 de setembro de 1857, houve um acontecimento trágico para a história norte-americana. Eu estou me referindo a um massacre Mormon que aconteceu há mais de 160 anos atrás, em território norte-americano, mais precisamente no estado de Utah. Há um jornal que eu fiz questão de guardar, da época, do dia 1º de junho de 2003, o estado de São Paulo, que eu lembro quando eu comprei esse jornal, e trazia um artigo bem interessante. Massacre Mormon volta à tona 146 anos depois. Nesse artigo Mormon, né, falando sobre os Mormons, aliás, o estado de São Paulo comenta sobre um artigo norte-americano. A igreja Mormon é pressionada por parentes de vítimas da chacina do Monte Merons a pedir desculpas. Pedir desculpas de quê? Bem, é isso que eu vou trazer para vocês, né? No jornal aqui está escrito de que nesta data de, lamentavelmente, 11 de setembro, né? 11 de setembro de 1857, em um monte do sudoeste de Utah, uma milícia da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, atacou um comboio de famílias de Arkansas a caminho de Califórnia. Esse trágico evento morreram aproximadamente 140 homens, mulheres e crianças que foram mortos. Somente 17 crianças com menos de 8 anos, a idade da inocência pela crença mormon, foram poupadas. Ou seja, 17 crianças desses mais de 120 homens e mulheres foram massacrados pelos líderes mormons daquela época. Ok? John DeLee, que eu vou falar com vocês quem é John DeLee, um membro da milícia e mormon fanático, que também era filho adotivo do profeta Brigham Young. Brigham Young era o sucessor de Joseph Smith, o fundador do mormonismo. Bem, John DeLee, ele foi fuzilado pelo governo dos Estados Unidos em 1877, porque ele foi levado como bode expiatório pela Igreja Mormon, como único a única pessoa que poderia ser condenado por esse massacre. Depois de 146 anos, os descendentes de Lee e os parentes das vítimas vêm pressionando a Igreja Mormon por um pedido de desculpas. Descendentes, em 1990, descendentes das vítimas e dos perpetradores começaram a insistir com a Igreja Mormon para admitir a responsabilidade pelo morticínio e para reconstruir um marco em ruínas levantado no local. Então, houve, um pedido de desculpas da igreja, mas não foi o pedido de desculpas que os descendentes daquelas vítimas que morreram naquele massacre desejavam ouvir. Infelizmente, o seu presidente da época, Gordon, ele
que se titula ser um profeta vivo, né? Ele disse em 1998 que concordava em restaurar o marco, mas mesmo esta concessão acabou criando uma polêmica quando, em agosto de 1999, uma escavadeira da empreiteira contratada pela Igreja Mórmon desenterrou acidentalmente os ossos de 29 vítimas. Após um debate entre autoridades de Utah e líderes da igreja sobre as leis estatais que exigiam que os ossos desenterrados sejam examinados por legistas para determinar a causa da morte, a Igreja Mórmon mandou enterrar rapidamente os restos mortais sem o exame mais detalhado que poderia ter chamado a atenção para a brutalidade dos assassinos. Um mês depois, em 10 de setembro de 1999, quando descendentes das vítimas se reuniram para inaugurar o monumento financiado pela Igreja Mórmon, do qual se esperava que houvesse um serviço religioso curador, ambos os lados ficaram desapontados, né, pelos comentários do líder da igreja. Ele continuou a negar a responsabilidade da igreja. Os senhores acreditam nisso? Continuou a negar a responsabilidade da igreja. A reportagem aqui do Estado de São Paulo, de 1º de junho de 2003, comenta que muitas religiões pediram desculpas. Os católicos romanos se desculparam pelo seu silêncio durante o Holocausto, metodistas pediram desculpa pelo massacre de índios americanos durante a Guerra Civil Americana, batistas sulistas pelo apoio à escravidão, então, e também luteranos pelos comentários antissemitas feitos por Martin Luther King. Então, várias religiões pediram desculpa, mas a Igreja Mórmon, ela continuou a querer remendar a verdade, né? Sem uma verdadeira tentativa de prestação de contas e reparação, a Igreja não escapará da sombra desse crime horrível que paira sobre ela. Então está aqui o jornal, né, do Estado de São Paulo de 2003, comentando aí sobre o massacre Mórmon, ok? E eu vou continuar no próximo vídeo falar sobre esse assunto com vocês.